necessitamos o amor de Cristo, para que possamos ter forças para tocar a nossa vida adiante, agradecer pela vida, pela saúde, por cada amanhecer que temos. Só temos a agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite. Agradecer a oportunidade novamente de começarmos a semana que Deus nos dá todos os dias, né? Começarmos novamente o estudo, a nossa casa aqui de luz, de paz, e que a nossa palestra de hoje toque o coração de todos nós. Boa noite, pessoal. O nosso tema de hoje é Olhando para Trás. Eu vou começar com a leitura, como a gente sempre faz, e depois nós vamos desenvolvendo a reflexão do nosso. Que assim seja. Esse tema está no capítulo 5, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, se alguém tiver interesse em ler. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Quem se sente culpado se julga em pecado, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis, usando o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é a infinita bondade e compreensão e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, ou seja, no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. Os pais das minhas amigas deixam elas fazerem isso. Culpar não é um método educativo, nem tampouco um gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam os seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas desta forma se libertarão
profunda prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A culpa é um sentimento. Sendo sentimento, é o que eu sinto. E eu só posso ter esse sentimento sobre coisas que já aconteceram. Eu não posso ter culpa sobre o que vai acontecer. A minha ansiedade não pode me levar ao futuro. Eu só posso ter o conhecimento do passado. O que eu errei é o que me traz a culpa. Na nossa educação católica, a gente é ensinado a ter culpa. Desde os primeiros momentos de criação, a gente segue uma escala dentro da família em que tudo que é feito, quase tudo que é feito, tem um sentimento de pecado, de erro, que a gente não deve fazer daquela maneira porque está errado. A gente vai aprendendo, vai acumulando essa culpa, vai criando no nosso espaço de tempo coisas não resolvidas. Às vezes a gente acha que é errado certa situação, que aconteceram no passado, que as outras pessoas que estavam envolvidas nem sabem mais o que se passa. Mas a gente consegue carregar até agora. Sentimento de culpa. Na nossa permissão de vida, é um aprendizado. Lá atrás, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Quando a gente olha para trás e vê que aquele momento foi errado, que fizemos aquela coisa errada, foi por falta de conhecimento. Nós não estamos na evolução que nós estamos hoje. E nós erramos hoje de novo, né? O dia de segunda-feira de hoje, quantas coisas erradas a gente fez? E quantas coisas certas a gente fez? A questão da culpa hoje, se a gente for falar na parte espiritual, nós como espírito, e se nós acumularmos essa culpa e não resolvermos o problema da culpa, nós vamos levar para outra vida de novo, né? No desencarne, a gente continua sendo espírito com as culpas que ficaram dessa vida. E que culpas são essas tão graves que nós cometemos que a gente não consegue tirar do nosso dia a dia? A que ponto a gente se olha e se acha tão errado na situação? Não deveria, né? Sabe por que não deveria? Porque a culpa é uma situação imposta por nós mesmos. É nós contra nós. E se a gente quer melhorar, é a primeira coisa que eu vou botar fora dessa mochila de pedra que eu carrego, é a culpa. A gente falou já sobre o perdão, né? Que tem a ver com a culpa, porque tu só perdoa ou é perdoado quando a gente acha que tem culpa de alguma coisa. E que juiz é esse que a gente é? Quem é que me delegou o direito de achar que a outra pessoa falhou comigo ou não? Que permissão eu tenho de Deus para definir o erro da outra pessoa, que é grandioso ou não? E não entender que aquela pessoa está na progressão dela.
na passagem da mulher adúltera, quando Jesus diz que atire a primeira pedra quem nunca pecou? Quer exemplo melhor do que esse? Que ensinamento melhor do que esse para a gente não carregar culpa? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? A situação de culpa que a gente fala hoje, né? Que a gente tem as dificuldades de progresso, e aí em qualquer área, vamos dizer que seja um progresso familiar, dentro da própria do seio familiar, vamos dizer que seja um progresso no trabalho, né? A culpa te puxa para baixo, né? Ela te faz tu caminhar devagarzinho. Tu começa a te olhar no espelho aquele e não enxergar a pessoa que realmente existe aqui dentro. É um processo que é difícil, né? Porque a gente, como eu digo, né? A gente traz na bagagem de muito tempo a situação de ser errada as coisas, né? Existe a lei divina, que essa sim é a que rege o nosso comportamento moral. Existe a lei dos homens, que rege a situação de vida numa sociedade. E existe as imposições, que não são leis sociais. E que a gente é cobrado diariamente por situações colocadas por alguém, algum núcleo social, e se tu não cumprir aquele sistema, tu é fora do sistema. Mas que sistema é esse que eu quero estar dentro? Quem é que perguntou para mim que eu quero continuar dentro desse sistema social? Se eu não quero continuar dentro do sistema social, eu vou fazer a coisa que me manda fazer. Em que o meu pensamento, o meu livre-arbítrio me permite fazer. O que é errado? Errado é transgredir a lei. E a lei o que é? É para ti seguir uma regra funcional ou é para te carregar culpas? Para que serve uma lei? Quem inventou uma lei? Inventou para que tu seja pego quando tu erra. Tu nunca vai ser pego quando tu cumpre a lei. Mas quando tu erra, tu é culpado. E tu paga o preço de ser culpado. Mas quem é que definiu que essa lei me pertence? Que eu tenho que seguir? Eu tenho que andar 80 km por hora numa rodovia, porque ali diz que numa placa e tem uma lei que é a 80. Quem é que anda a 80? Quem é que cumpre essa lei? Né? E está errado? Tu é culpado? Tu te sente culpado de andar a 100 nessa rodovia? Eu não me sinto. Eu não consigo olhar para os meus erros hoje e achar uma culpa que me faça eu ficar dentro de casa me remoendo. Eu não quero carregar a doença da culpa, porque essa doença te dá hipertensão, te dá, cientificamente falando, te faz engordar, te dá depressão, porque tu começa a ter vergonha sobre os erros do passado. E quando a gente projeta a culpa no futuro que não aconteceu ainda, que é pior, que aquela pessoa que acha que tem que fazer tudo corretamente para chegar em tal lugar, que tipo de doença vai criar? Quando a gente falou, né, que a culpa te leva ao perdão e o perdão a culpa, e esse perdão que a gente fala
na outra palestra que a gente comentou, era o perdão assim, né? No dia a dia. Tu só pode mudar as tuas atitudes te perdoando. E no momento que tu te perdoa, tu elimina as tuas culpas. Porque elas são individuais. Ela é um sentimento. É só eu que sinto a minha culpa. Eu não transfiro a minha culpa para outra pessoa. Que é o que muita gente faz também, né? Transferir para o outro uma coisa que tu não consegue. Ah, eu não fiz tal coisa porque meu pai não deixou. Ah, eu fiz assim porque dentro da minha casa eu fui tratado desse jeito. Não está certo, gente. A culpa é individual. A culpa é aquilo que tu pensas sobre um erro do passado. E é só tu que tem que resolver essa questão. Só eu, só nós. Nós só conseguimos resolver a questão da culpa quando internamente a gente sabe que eu não estava preparado naquele momento lá atrás, eu ainda estava com dificuldade de entendimento, eu não estava no meu auge espiritual, no meu progresso espiritual, eu não conhecia as leis, eu fui criado dessa maneira, enxergando que era dessa maneira, hoje eu aprendi a enxergar dessa maneira, e eu estou resolvendo. Aproveitando um pouquinho a deixa do Ronaldo, assim, o Ronaldo fala que quando a gente fez algo e a gente se culpa por algo que a gente fez no passado, nós sempre temos que lembrar que nós estamos num planeta, estamos encarnados num planeta que é uma escola. Se nós já soubéssemos tudo e se nós não tivéssemos que passar por nada, nós não estaríamos aqui. Aqui a gente vem para aprender. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a ler e entender o que realmente é, a gente percebe que a gente já carrega várias coisas na nossa bagagem, que nos levam a situações que muitas vezes nós agimos de maneira equivocada, acabamos cometendo algum erro, e que é o que nos gera essa culpa futura. Só que naquele momento que a gente fez algo, que a gente se equivocou com alguma coisa, nós tínhamos um entendimento, um conhecimento. Se tu vai analisar hoje o que tu fez no passado, é injusto, porque hoje, no meu caso, eu entendo muito mais, eu estou muito mais aberta, minha consciência está muito mais expandida do que há anos atrás. Então eu não posso pensar com a minha cabeça, com a mente que eu tenho hoje, sobre situações do meu passado. Lá no meu passado eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não conseguia enxergar essa parte que a doutrina me passou, que a doutrina espírita acrescentou em mim. Então eu acho injusto quando a gente olha para o nosso passado com a cabeça que a gente tem hoje e se culpa por algo que a gente fez. Porque eu já falei isso várias vezes aqui, às vezes se torna repetitivo, mas eu acho que tudo é a repetição, né? A gente acaba repetindo, mas eu sempre digo assim, que no momento que a gente se equivocou e que hoje a gente acha que foi um equívoco do passado, foi a melhor coisa que a gente poderia fazer na época com o conhecimento que a gente tinha. E a culpa é um sentimento de remorso, é um sentimento que debaixa o teu padrão vibratório. E aí quando tu sente culpa, quando tu começa a desenvolver esse sentimento e ele está mais enraizado em ti, tu começa a atrair tanto encarnados e desencarnados nessa mesma vibração. Então, teus pensamentos e as tuas ideias de remorso começam a se fortalecer, porque tu recebe outras energias, tu recebe energia dos encarnados que também vibram naquele sentimento de culpa, e tu recebe a energia dos desencarnados que também, por algum motivo, sentem alguma culpa que eles levaram daqui. E toda vez
enxerga aquilo como um aprendizado ou tu simplesmente não aceita. E aí quando tu não aceita, se torna mais difícil. Porque toda situação difícil, toda a situação complicada que a gente passa, seja de doença, seja financeira, seja, sei lá, toda situação difícil que tu tem que passar é aprendizado. Então a gente precisa aprender com essas situações que a gente passa. Porque senão vai repetir, a história vai acontecer de novo, a situação pode não ser igualzinha, mas tu vai passar por algo que vai ser semelhante ao que tu passou no passado para te aprender. E vai passar e passar e passar quantas vezes for preciso, até tu entender o porquê que tu está passando por aquilo ali. Então nós estamos numa escola e a gente veio para aprender. Então nós precisamos parar um pouco, pensar sobre a situação que nós vivemos, ou que a gente já viveu no passado, ou que a gente está vivendo agora, refletir sobre aquilo ali e buscar o aprendizado dentro daquilo ali. E é quando a gente fala assim, nós escolhemos passar pelo que nós estamos passando. Tá, mas será que lá eu escolhi, mesmo lá na minha vida espiritual, eu escolhi passar por tanta dificuldade, por tantas coisas? Mas esse escolher, gente, e a gente vai interpretando a doutrina e vai lendo quantas vezes for preciso até chegar no entendimento melhor, é as nossas ações de hoje aqui, dessa vida aqui. Então é isso que a gente diz que é o escolher. Quando tu escolhe passar por situações, é o que tu está plantando hoje que tu vai colher futuramente. Então na tua próxima vida, o que tu não conseguiu aprender nessa, vai para outra, tu vai passar na outra. Então, quando a gente consegue ter uma renovação interna, que a gente consegue entender, a gente já consegue compreender o que é esses ensinamentos, a gente já está metade do caminho andado. A próxima vida, o contrato da próxima vida já vai ser melhor. Então a próxima encarnação vai ser um pouco mais leve, digamos assim. Até a gente conseguir chegar num nível que a gente seja feliz, que consiga viver a maior parte do tempo que tu estiver encarnado mais feliz. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com a possibilidade de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre anseios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo, alimentados a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente da nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite o nosso grau de evolução. A todo momento fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. A divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele que muito recebeu. Assevera Paulo de Tarso: a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Tem-se desta forma um ensinamento claro, a
culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não guardemos culpa, optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Só para encerrar, a gente não modifica o passado, né? Não tem como. O que já foi construído já está. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite todos os dias fazer um novo futuro. Então, na questão da culpa, ela está no passado, que fique lá. Olhamos daqui para frente, caminhamos daqui para frente, da maneira mais correta que a gente acha que pode caminhar. Que nem sempre vai ser correto aos olhos do outro, que não é importante. O importante é, eu acho que eu estou correto, vou fazer a caminhada, e se logo ali na frente eu tropeçar, eu vou levantar e vou recuperar a caminhada. Tá certo, pessoal? Obrigado. Obrigado, Senhor, pela palestra de hoje, por tudo que nos foi passado, que cada um de nós possamos refletir um pouco mais para seguir adiante. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos